tá? Rapidinho. Ângulos. Vamos lá. Primeira noção que nós devemos entender em relação a ângulos, tá? O que é o ângulo e qual é a função de um ângulo, tá? Qual é a função? Qual é a importância de um ângulo, tá? O ângulo, pessoal, é o agente, né, é a unidade matemática, vamos dizer assim, de medir giros, tá? Medir voltas. Então, isso é um ângulo. Um ângulo é a unidade matemática responsável por medir voltas, por medir giros, certo? Então, tudo que rotaciona, tudo que dá voltas, pode ser medido através de ângulos, tá? Então, o ângulo ele mede voltas. Sabemos, né, que a unidade de ângulo é o grau, né? É o grau. Lá na frente, tá? Quando eu digo lá na frente, é no próximo ano, no sétimo, vocês vão ver que não existe apenas o grau como medida de ângulo. Existem outras unidades de medida, né? Que nós chamamos de minuto e segundo. Mas isso aqui a gente vai ver só depois, tá? Próximo ano. Então, o grau é a unidade, né, responsável por medir giros, né? Por medir voltas. Onde uma volta completa, né? Uma volta completa, ela tem como um total, né, uma unidade de 360 graus. Então, uma volta completa, né, se iniciou aqui e deu uma volta completa, ela tem 360 graus. Então, sempre quando eu digo, dá 360, é dar uma volta, né, dá uma volta completa. Então, isso é o grau, né? Existe um aparelho também, tá, que é responsável por nos auxiliar nessa medição. Nós chamamos de transferidor, tá? Transferidor é tipo uma régua, né? É uma régua, mas ela é circular, né? Ela pode ser tanto completamente circular, né? Que é o transferidor de 360 graus, como ela pode ser só de meia volta, que é o mais comum. Não que esse não seja, né? Que é o de 180 graus, né? Então, o transferidor é a régua, né? Entre aspas, né? É a ferramenta utilizada para medir ângulos, tá? Existem, pessoal, vários tipos de ângulos também, tá? A classificação do ângulo, ela vai de acordo, certo? Ela vai de acordo com o valor da sua abertura, tá? Então, dependendo do valor do ângulo, você tem uma classificação de ângulo diferente, tá? Então, vamos para essas classificações. Quais são essas classificações? Quais são essas classificações? A primeira classificação do ângulo é o que nós chamamos de ângulo agudo, certo? O que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é aquele ângulo que ele é menor que 90 graus. Exatamente. Ele é menor que 90 e maior do que zero, lógico, né? Porque tem que existir o ângulo. Então, basicamente, o ângulo agudo é aquele ângulo menor do que 90 graus. Você tem que saber como é que é o 90, né? Que o 90 é a referência. O de 90 é assim, tá? É tipo um L, tá? Perfeito. Nem muito para cá, nem muito fechado, nem muito aberto. Exatamente no meio, tá? Então, o ângulo agudo ele é menor do que esse ângulo. É o ângulo menor que 90. Ou seja, ele é um pouquinho mais fechado. Quer dizer, um pouquinho assim, né? Pode ser só um pouquinho, pode ser bastante, né? Pode ser bem fechado também, se quiser, né? Lembrando que o ângulo agudo, ele vai, sei lá, vamos supor que é 15 graus. Ele vai desde 1 grau até 89 graus. Então, qualquer ângulo que esteja nesse intervalo, 15 graus, 60 graus, né, 75 graus, 80 graus, 20 graus, 2 graus, sei lá. Qualquer ângulo que esteja dentro desse intervalo, ele é classificado como agudo. Ok? A outra classificação é o nosso querido ângulo reto, certo? Nosso querido ângulo reto. Eu acabei de explicar para vocês o que é o ângulo reto, né? O ângulo reto é aquele ângulo que tem exatamente 90 graus, certo? Como é que é o desenho do ângulo reto? Quadrado e o ponto.
Lembrando que o ângulo reto ele é diferenciado, tá? Ele não indica o valor. Aqui tem que dizer 15 graus, aqui não indica o valor, né? E também não é um círculozinho, semicírculo, né? Que nós geralmente utilizamos em ângulo. É um quadrado e um ponto, tá? É diferenciado o ângulo reto. Certo? Então esse quadrado e esse ponto já indica que esse ângulo é 90, tá? Então já denuncia que esse ângulo é um ângulo reto. Ok, pessoal? Até aqui, tudo bem? Sim. Sim? Todo mundo? Sim. Beleza. A outra classificação que nós temos, tá? É o ângulo obtuso, certo? Então é só você seguir a mesma linhagem de raciocínio, tá? O ângulo agudo é o ângulo menor do que 90, né? O ângulo reto é o ângulo de 90 e o ângulo obtuso é o ângulo maior do que 90. Maior que 90. Isso, só que ele tem aí uma restrição, tá? Ele tem uma restrição, ele tem um limite. Como assim limite? Ele é maior do que 90, beleza. Porém, ele é menor do que 180. Da mesma forma que o ângulo agudo ele tem um limite, né? Tem um começo e um fim, que é de 1 até 89. O obtuso também. O obtuso é de 91, tá? Porque ele é maior que 90. E ele vai até 179. Tá? Então ele é maior do que 90, porém ele é menor do que 180. Certo? Ele está entre os 145 graus. Oi? Ele está entre os 145 graus. Ele tá entre os 145 graus? Entre. Não, ele vai até 179. Ou seja, 150 ainda é obtuso. Ele pode passar de 145. Entendeu? Ele pode 160 graus, também é Entendi. obtuso. 170 graus, ainda é obtuso. Aí ele vai até 179 e não 145. É até 179. Aí ele é obtuso, até aqui, tá? Então, o desenho do ângulo obtuso, ele é um pouco mais aberto, né? Então, por exemplo, esse ângulo, 120 graus, é obtuso. Se eu pegar um ângulo mais aberto aqui, ó, sei lá, vamos supor que esse ângulo aqui é 150 graus. Passou de 145, tá vendo? Mas ele é obtuso ainda. Então ele vai ficar até 160 graus. Ainda é obtuso. Então qualquer ângulo que esteja entre 91 e 179, qualquer um desse intervalo, ele é obtuso. Deu para entender? Deu? Sim. E por último, tá, pessoal? A última classificação que nós temos é o ângulo raso, tá? O ângulo raso. O que é o ângulo raso? O ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180 graus. Da mesma forma que o ângulo reto ele tem uma medição exata, né, 90 graus, o ângulo raso também. Ele mede exatamente 180, tá? Então o desenho dele é assim, ó, meia volta. Tá? Inclusive esse é outro nome do ângulo raso, ângulo de meia volta. Tá? Então nós temos aqui, ó, o ângulo agudo, que é o ângulo menor do que 90, o ângulo reto, que é o ângulo de 90, o ângulo obtuso, que é o ângulo que fica maior do que 90 e menor do que 180, e o ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. Pessoal, até aqui ficou claro? Sim. Sim, tio. Ok. Então, por hoje, pessoal, seria isso, tá? Seria as definições, né, de reta, né? Os tipos de reta e ângulos, tá? Classificação de ângulos. Quando for na próxima quinta, nós finalizamos com os polígonos, tá? Os polígonos e nós realizamos algumas questões
para tirar algumas dúvidas, tá? Lembrando que a entrega dos TDs, tá? E o recebimento deles agora é na segunda-feira, certo? Então vocês já peguem logo aí os TDs para quando for na quinta-feira a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Nenhum. Não? A maioria das coisas que nós comentamos aqui hoje, vocês já lembravam? Como é que é? Eu já lembrava, mas eu não lembrava muito do final dos anos, eu não lembrava muito não. Ah, tá. Entendi. Então é isso, pessoal. Então a gente se encontra agora na quinta-feira, beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Bom dia para vocês. Realizem um TD, tá? E venham na quinta-feira com as dúvidas, tá? Pra gente poder tirar as dúvidas de vocês na quinta, ok? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau.